Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Infomani TV. Eu sou Marcos Mortari, jornalista de política e mercados aqui do Infomani, e este é o Conexão Brasília com a análise política da semana. Antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de convidar você a assistir nosso programa, o podcast Frequência Política, no Spotify, em todos os agregadores de podcasts. Semanalmente a gente atualiza aí o cenário político com análises bem interessantes do pessoal de análise política da XP Investimentos. Dá uma conferida lá, compartilha com os amigos que tenho certeza que você vai gostar. Bom, para começar agora o nosso programa, eu tenho o prazer de receber novamente aqui no nosso estúdio a Suelma Rosa, que é vice-presidente do IRELGOV, Instituto de Relações Governamentais. Suelma, é sempre um prazer ouvir suas análises aqui, bater um papo sobre a política. O prazer é meu, obrigada pelo convite. E, bom, de tédio não vamos morrer com a política brasileira, né? Então temos muito assunto essa semana. Bom, certamente vai faltar tempo para a quantidade de assunto, mas já nos desculpando para o leitor, né? Mas eu gostaria de começar com essas declarações do presidente que foram o que agitaram essa semana, né? Durante essa última finalzinho do recesso parlamentar, os parlamentares nem em Brasília estavam, o que contribuiu de alguma forma para que isso ganhasse uma relevância maior, mas ao mesmo tempo não tivesse tanto ataque por conta dos parlamentares. Não tinha tribuna para os parlamentares também manifestarem tanto repúdio, os presidentes das duas casas não se manifestaram sobre as declarações, preferiram ficar um pouquinho mais em silêncio. Agora, na volta do recesso, como que você vê essa postura do presidente, provavelmente mais radical do que a gente viu ao longo desses primeiros 6 meses, influindo na agenda dos poderes, o papel dos poderes de uma certa forma também para conter alguns excessos cometidos pelo presidente? Como que você está vendo todo esse jogo, Suelma, para o segundo semestre? Ultimamente eu tenho ouvido 2 grupos, né? Um grupo acredita que é parte de uma estratégia, que é uma parte de uma estratégia de manter a polarização e o posicionamento, que é um posicionamento histórico do presidente, e um outro grupo que acredita que é falta de cuidado, simplesmente. Ele fala o que pensa e quando faz de maneira atabalhoada e simplesmente gera ruídos desnecessários. Eu acho que se for o segundo caso, efetivamente, é o jeito dele, ele não fez media training, ele não tenta agradar, né, filtrando ou preparando a fala dele. Fez bem todos os deputados, fez bem Brasília em não responder, porque daí você diminui o nível de ruído e mantém foco no que é importante, né? Para mim, provavelmente o segundo. Ele gosta e ele não está disposto a mudar. Ele gosta de falar o que pensa. Provavelmente ele acredita que isso é que mantém os altos níveis de popularidade dele. Talvez seja. Agora não mais tão altos como na eleição, já teve uma desidratação muito grande, né? Muito grande, inclusive, para o pouco período de governo, né? Um pouquinho menos, talvez, né? Mas eu acho que é falta de cuidado mesmo. Talvez falte uma equipe de assessoria de comunicação mais robusta. Talvez um Alexandre Garcia, que está aí no mercado e que é um apoiador dele, pudesse ajudá-lo a pensar um pouco melhor quais são os efeitos das falas, das diferentes falas, quando elas servem ao propósito do posicionamento dele como presidente e quando elas simplesmente causam ruído e tiram da rota, né, principal os temas que deveríamos estar debatendo. Agora, Suelma, no primeiro dia de volta de recesso no Judiciário, tivemos uma decisão, já que foi um recado do Supremo. Uma medida provisória que tinha sido editada pelo presidente, foi entendida como uma reedição de medida provisória, que já era certo que isso ia acontecer, estava muito na cara de que o presidente ia sofrer essa derrota, que é a questão da demarcação de terras indígenas. Ele tentava fazer com que a demarcação fosse para o Ministério da Agricultura e continuou no Ministério da Justiça, né? Que isso já tinha sido decidido pelos parlamentares na reforma administrativa, e ele reeditou o que não é permitido fazer na mesma legislatura. Esse foi um recado. Na semana que vem a gente tem a reforma da Previdência e uma série de agendas importantes sendo conduzidas na Câmara dos Deputados. Como os outros poderes vão lidar com essas posições do presidente e como isso pode influenciar de alguma forma qual agenda vai ser tocada e o andamento dessas agendas? O presidente ele tem esse autoritarismo típico de quem sempre foi obedecido. E o recado dos outros poderes é que ele, na verdade, representa uma instituição, a Presidência da República, e que a presidência está limitado às responsabilidades, direitos e deveres do Poder Executivo.
Então, tanto o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, nesse primeiro semestre, já foram dando sinais de que o Executivo, ainda que historicamente no Brasil tenha controlado o país, não tem controle de todas as agendas e que existem limites, e os limites são os impostos pelos freios e contrafreios dos demais poderes. Então, além da óbvia situação em que efetivamente ele descumpriu uma regra, né, reeditando uma medida e não tinha outra decisão, também é um recado para lembrar que o Poder Judiciário está aqui para garantir a implementação plena do arcabouço de direito do país. Isso já foi feito também no Congresso, né? Mesmo o Alcolumbre, que chegou por mãos e com o apoio do presidente, já mandou recados. Nessa mesma medida provisória, ele devolveu o mesmo trecho que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Também foi um recado conjunto dos dois poderes, né? Sem dúvida. E se a gente se atém à matéria, nem a ministra Tereza Cristina queria ter a FUNAI no âmbito da gestão dela, porque ela entendia como isso impactava a reputação do agronegócio brasileiro no exterior, e isso poderia gerar retaliações de mercado, como não tem nenhum benefício, claro, de ter a FUNAI embaixo da estrutura dela. Então, é uma interpretação do presidente e um recado de cada um dos poderes de que ele só representa um dos três poderes. A reforma da Previdência tende a ser aprovada agora no começo de agosto, na Câmara dos Deputados em segundo turno para ir para o Senado. Qual é o risco da gente ter uma desidratação nesse meio do caminho, de alguma coisa que não está dentro do previsto acontecer nesse processo todo, a questão dos estados e municípios? Como que você está vendo a tramitação da reforma da Previdência, Salma? A reforma da Previdência talvez seja o maior consenso hoje em Brasília, né? Oposição e situação acreditam na importância, cada um usa a sua narrativa e conveniência, mas ela sempre serviu também para demonstrar poder do Legislativo frente, mais uma vez, ao presidente Bolsonaro. Há riscos de que nesse conjunto de ruídos do dia a dia da tramitação, somados aos ruídos de temas absolutamente não relacionados, como a discussão com o presidente da OAB, faça com que o Legislativo tente retaliar o presidente por meio da reforma. Ainda que o presidente Rodrigo Maia esteja apoiando, não seja mais a proposta do Guedes, é uma reforminha perto da ambição que tínhamos anteriormente, provavelmente é possível. Então é possível que ao longo do percurso ela ainda sofra mais por causa dos ruídos em outras matérias que o presidente tem trazido à tona no dia a dia da discussão. Só aproveitando a carona da reforma da Previdência, eu lembro que a última vez que você esteve aqui, a gente ainda não conhecia a reforma que o governo ia apresentar. Estava naquele processo de qual que vai ser o texto, como é que vai ser discutido. E você disse uma coisa interessante que foi sobre os militares, que se não tivesse o apoio dos militares, a reforma da Previdência não tinha chance de andar, pelo menos naquela situação em que o governo precisava muito do apoio dos militares e que o governo era fundamental para a reforma começar a ter aquele start inicial. Como que você está vendo agora a situação dos militares no governo, em um momento em que o presidente tenta rememorar, fazer um revisionismo do que foi o passado, do que foi a nossa ditadura militar, e o diálogo de tudo isso com uma agenda tão relevante como a Previdência? Como você está vendo toda essa situação envolvendo um dos grupos mais importantes, provavelmente, da coalizão que formou o governo? O presidente convocou os militares a contribuir e eles apresentaram a sua própria proposta, que, claro, protege o que eles acreditam ser os seus direitos, mas cede de alguma maneira, e isso contribuiu a fazer avançar, ou pelo menos contribuiu para a construção de consenso em relação ao projeto que temos hoje em curso. Mas, para mim, esse não é o centro. Talvez a gente devesse pensar os militares como vários grupos. Historicamente, no país foi assim, né? Todas as revoluções tenentistas tinham como foco militares de baixa patente versus militares de alta patente. A gente vê essa divisão hoje. A gente tem a liderança de alta patente, os generais, com um entendimento, com uma visão de longo prazo e muito mais capacidade de compor e negociar. E
desinteressados em debates como esse revisionismo histórico, a maioria deles, porque não serve a nenhum propósito. E tem outros militares de menor patente que são muito mais passionais, que não passaram pelo processo de adaptação cultural, institucional, que levou uma pessoa a chegar ao cargo de general, né? A mais alta patente da carreira. Então, a verdade é que hoje não tem consenso dentro dos militares. E os líderes generais que apoiavam Bolsonaro recorrentemente se privam de comentar em respeito ao presidente, mas discordam absolutamente de vários dos temas polêmicos que ele coloca sobre a mesa. Não só pela matéria, mas pela falta de necessidade de gerar ruídos e desviar o foco do governo do que deveriam ser os temas prioritários, né? Para fazer a economia voltar a rodar e para fazer o país crescer. Só lembrar que figuras importantes como o próprio vice-presidente, general Milton Mourão, estão em silêncio nesses últimos tempos. O Vilas Boas também, que foi alguém que defendeu muito o Santos Cruz em uma primeira crise que... o Santos Cruz não caiu naquela crise, mas correu um risco sério, aí teve uma reação toda da categoria, da corporação, mas agora, enfim, acabou caindo, perdendo espaço no governo. O silêncio dessas figuras acho que é bastante simbólico, né? Sem dúvida. Eles seguem discordando, mas eles não querem trazer ainda mais instabilidade para uma gestão muito nova. A gente está no 8º mês de mandato e temos a mídia falando sobre eventos que poderiam levar a um impeachment. A gente teve momentos em que o Congresso, nos seus bastidores, discutiam possibilidade de impeachment. Bem verdade que foi rapidamente controlado pelo próprio presidente e a sua base de apoio ajudou a fazer. Mas não é benefício de ninguém, nem do presidente, nem do país, que ao 8º mês já esteja se discutindo temas desse tipo. Então, com certeza, foi isso que levou os militares a se silenciarem nos temas e nas matérias que acreditavam que não eram, né, tão relevantes, incitar o debate. Agora, esse extremo, essa polarização entre militares e olavetes, eu adoro o termo olavetes, ele é necessário, porque, de fato, os seguidores do Olavo de Carvalho têm tentado colocar uma agenda de comportamentos, enfim, contra o marxismo cultural, contra o globalismo e toda essa agenda, como uma agenda prioritária que às vezes atrapalha as políticas do próprio Paulo Guedes, que, na minha opinião, deveriam ser as prioritárias, a política econômica. Então, eles sempre fizeram freio a isso, a queda do Santos Cruz está nesse contexto, quanto tantas outras, né, dentro do Ministério da Educação, enfim. Espero que os militares não fiquem calados por muito tempo, porque em alguns momentos eles foram contrafreio dentro do Poder Executivo necessário. Como isso dialoga com a agenda que vem aí pela frente, um presidente mais radical, né, uma postura mais radical, o que a gente pode esperar para além da Previdência, né, aqueles temas mais bolsonaristas, que são a questão de armamento, a questão de até o próprio pacote anticrime, que é mais do Sérgio Moro, mas também é muito abraçado pelo apoio bolsonarista, e isso em paralelo com uma agenda de reformas econômicas. Como essas agendas todas, essa multiplicidade de agendas vai dialogar nesse segundo semestre? Alguma vai passar à frente, alguma vai tomar a dianteira ou vai dar para falar sobre tudo? Eu acho que com todos os conflitos que surgiram ao redor do nome do Sérgio Moro, talvez o único ministro protegido na administração Bolsonaro seja, de fato, Paulo Guedes. E, de fato, Paulo Guedes tem uma agenda muito robusta. A equipe técnica dele trabalhou e se debruçou sobre tantos projetos, sobre tantas reformas. Ele sabe a ordem que ele quer apresentar elas. Ele tem um cronograma de implementação. Ele tem tido sucesso em acordos e negociações comerciais. Talvez o silêncio dos militares seja para dar espaço a uma agenda econômica que está no caminho certo. Vai demorar a ter resultados, porque não é do dia para a noite, mas certamente vai impactar a percepção dos agentes.
Quer dizer, uma posição mais enfática dos militares poderia aumentar esse clima de polarização e ajudar, em vez de atrapalhar, esse tipo de agenda mais polarizadora e mais ligada ao núcleo mais radical que compõe essa base do governo. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho chamado tudo que são esses debates motivados por uma agenda de comportamento, como a dos evangélicos ou a dos olavistas, olavetes ou apoiadores do Olavo, como ruídos, na verdade, né? Porque a gente tem dois grandes ministérios e duas grandes transformações que o país pode passar na administração Bolsonaro. Uma é uma revolução de política econômica, né? Trilhando o caminho da liberalização, que é sem precedentes, né? Com uma série de propostas de reforma que são muito mais abrangentes do que o próprio Fernando Henrique Cardoso tentou e conseguiu, de fato, implementar. Por um lado. Por outro, o pacote anticrimes do Sérgio Moro e todas as tentativas de incrementar a regulamentação em controle, em contenção à corrupção, também poderia transformar e consolidar o processo da Lava Jato. Mas todas as vezes que a gente tem debates que são absolutamente relevantes, como revisionismo histórico, como bate-boca entre o presidente e o presidente da OAB, a gente perde foco. Então, quanto menos os militares reverberarem essas polêmicas, mais espaço o Paulo Guedes, por exemplo, terá para navegar a sua agenda e implementar a sua política econômica. Acho que é bom tentar, já que o presidente não consegue não ser polêmico, porque é o estilo dele, que pelo menos a gente não perca o foco, né? E a gente são todos os outros que estão ao redor e que têm uma agenda de implementação. Quer dizer, as pautas são blindadas de qualquer evento político, guardados alguns limites, né? Sem dúvida. Veja o caso do próprio ministro Paulo Guedes. Ele passou por uma curva de aprendizado nesse primeiro semestre, que foi de um embate direto com o Congresso, achando que tudo que ele fosse propor, o Congresso ia fazer, porque as ideias deles eram e são brilhantes, para uma capacidade de articulação e composição com a liderança que eu sinceramente não esperava dele, né? Os diálogos, a natureza do diálogo e a forma como ele articulou diretamente com o Rodrigo Maia a própria reforma da Previdência nos maiores momentos de conflito, quando o próprio presidente Bolsonaro não participou, né, o que se esperava que acontecesse por causa da maneira anterior de fazer política, faz com que a gente possa acreditar que talvez o Paulo Guedes consiga se adaptar aos limites da burocracia e às dificuldades de relacionamento entre executivo e legislativo e consiga avançar nas matérias que são de interesse. Previdência, que ainda tem um caminho a seguir, ainda que, né, sofra mutação genética o projeto de lei até sua aprovação, que se consiga cumprir ainda esse ano. A tributária, que está na pauta, enfim, o novo mercado de gás, que gera um impacto absoluto na manufatura brasileira, a do saneamento. Então, tem uma série de agendas aí que são agendas que podem mudar os contornos da economia brasileira que a gente está precisando, né? Eu vou querer falar ainda sobre política externa, mas um último tema nacional, que é a reforma tributária. Tem 5 propostas na mesa, ninguém concorda com nada, os governadores conseguem chegar a um consenso que parece que é o ponto de partida, na verdade, ou seja, não é um grande consenso também. Onde que a gente vai parar com essa reforma, Samuel? O que dá para acreditar que pode acontecer? Sendo que muitas tentativas já foram feitas de reforma tributária e até agora a gente viu o sistema que a gente tem até no momento. É que é muito difícil trabalhar a agenda da reforma tributária porque ela não é só impostos, né? Ela é uma discussão do Pacto Federativo. Todas as tentativas, a maior parte das 5 propostas federalizam a arrecadação e deixam ainda mais vulneráveis estados e municípios. Não é de surpreender que os governadores e os secretários de Fazenda se organizem, né, entre si para sair com uma outra proposta. Então, se a reforma
tributária se limitasse aos impostos federais, já seria um ganho enorme, porque eu não consigo nem lembrar o nome de todos os impostos federais. Já seria uma vitória. Mas querer avançar para a agenda dos impostos estaduais e municipais, sem negociar com estados e municípios, como vai ser a distribuição dessa arrecadação, como que vai ser fatiado o bolo, pedir para não passar nada no Congresso. As bancadas estaduais têm... A política ela acontece na cidade, né? As bancadas estaduais não apoiariam de maneira nenhuma uma reforma tributária que dê ainda mais poder para a União. Não, sem dúvida, né? Muito complicado. Tem sonhos, né? Como a proposta do Brasil 200, que é ainda mais absurda do ponto de vista político, talvez racional do ponto de vista econômico, mas absurdo politicamente, porque tenta incluir até PVA, IPTU no pacote e criar o superimposto único mundial, né? Praticamente. Mas alguma reforma tributária será necessária, talvez ou negociar com os estados e os governadores, no momento que eles estão todos quebrados, com problemas fiscais muito sérios. Tomaria muito tempo para criar um pacto, ou simplesmente reduzir a reforma aos impostos federais, que já teria um ganho significativo. A gente, desde a emergência das necessidades das reformas, que é no final dos anos 80, o Brasil nunca conseguiu implementar reformas completas por causa da dificuldade política de construir a base de apoio suficiente no Congresso para fazer aprovar. Mas essa negociação não é em Brasília, essa negociação é nas capitais, é em todo o país. Então, para aprovar a reforma tributária, não só o Guedes vai precisar fazer um tour dos governadores, mas o ideal é que o próprio presidente Bolsonaro chamasse todos eles ao diálogo, né? Todos os presidentes anteriores que tentaram implementar coisas que tinham impacto direto com os governadores chamavam reuniões de diálogo e construção. Será que o presidente Começou mal chamando os governadores nordestinos de Paraíba e criticando abertamente Flávio Dino, né? Eu, por exemplo, sou da Paraíba do Maranhão, a Paraíba do Norte. Eu recebi um mapa ótimo que distribuía todas as Paraíbas do Nordeste. Mas vai precisar de muito diálogo. Talvez se contesse, se restringisse aos impostos federais já fosse um avanço necessário. Isso é uma última pauta, o pessoal já deve estar chamando a atenção para o nosso horário. A questão da política externa, o governo, em termos de acordos comerciais, teve um acordo importante, Mercosul e União Europeia, que teve uma conjuntura toda favorável para que ele se confirmasse depois de tantos anos de negociação e tantos anos de idas e vindas. E ainda assim a gente ainda não sabe exatamente, né? Agora tem algumas ameaças também dele não andar para frente, né? E também a gente tem essa possibilidade de acordo com os Estados Unidos, acordo comercial com os Estados Unidos. Você até estava falando antes que via a possibilidade de um ser resposta do outro, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa estratégia e sobre o que a gente pode esperar desses dois movimentos em termos de comércio exterior do país. Se a gente pensar que nós tivemos quase 20 anos de processo negociador, por exemplo, do acordo do Mercosul, União Europeia, e que, na verdade, o que a administração Bolsonaro trouxe foi uma boa coincidência, né? No ano passado, já na metade do ano passado, no governo Temer, houve a possibilidade de assinar o acordo. E o lado europeu entendeu que uma gestão que estava acabando talvez não tivesse poder para fazer aprovar no Congresso a ratificação do acordo e decidiu postergar. Com a administração Bolsonaro, você tem um governo absolutamente pró-livre comércio, né, que está tentando reduzir alíquotas, negociar a desgravação da tarifa externa comum do Mercosul, que vai aproveitar a presidência pro tempore agora que se iniciou no Brasil. Mas a gente tem que recordar que negociações internacionais elas não são restritas às matérias que elas tratam, né?
Então, quando o presidente da França, Macron, diz a gente só ratifica o acordo Mercosul-União Europeia se o Brasil permanecer no Acordo de Paris de mudanças climáticas... A importância do Acordo de Paris tem a pressão interna dos agricultores franceses também, né? Exato. Ele está lançando, ele está recordando que as negociações internacionais, elas são multiplataformas e que um serve de leverage para o outro, serve para ou aumentar a possibilidade de avançar ou diminuir. O fato é que o acordo Mercosul-União Europeia pode levar uma vida e nunca entrar em implementação porque precisa de ratificação dos parlamentos de todos os Estados-membros. Mas isso trouxe uma grande ameaça à parceria Brasil-Estados Unidos, que é beneficiada pela simpatia, empatia entre o Trump e o Bolsonaro. Não é a primeira vez que o Brasil tem presidentes que têm empatia um pelo outro. Lembrar do Obama e do Lula, lembrar do Clinton e do Fernando Henrique Cardoso. No caso do Fernando Henrique Cardoso, com o privilégio de, inclusive, poder falar inglês abertamente, sem o intermédio de tradutores. Mas é sempre bom ter empatia entre dois governos. Quando finaliza o processo de negociação, não é só o comércio que está em jogo. Está em jogo padrões, normas técnicas, está em jogo regulamentações. Tudo que faz o Brasil, a Argentina, o Mercosul se aproximar aos padrões normas técnicas europeus se afasta dos modelos americanos, seja de tomada até regulamentações sobre substâncias químicas, como o modelo REACH, né, da Europa. Então, a conveniência, sabendo que tem um tempo até ser implementado, o presidente Trump viu aí uma oportunidade de dizer, calma, a gente também tem aqui um espaço de diálogo, uma convergência ideológica e talvez seja traga mais benefício ao Brasil do que você ficar vulnerável às pressões de clima e de agricultores franceses. Então, isso faz lembrar da importância das relações exteriores da diplomacia, porque você é capaz de usar as diferentes arenas de negociação internacional para viabilizar os teus interesses. Se o interesse maior é política econômica, é o crescimento dos fluxos de comércio do Brasil, talvez deveríamos focar em viabilizar esses acordos, por exemplo, garantindo permanência no Acordo de Paris, porque aí os franceses não vão ter outro argumento para defender os seus agricultores. Que é óbvio que ele está usando o Acordo de Paris como uma maneira de confrontar, mas principalmente para se defender. Acho que a gente está num bom momento de fazer avançar acordos que levaram muito tempo. A gente tem também um backlog, a gente tem uma lista de acordos e negociações que não avançaram, que precisam ser retomados, né? México, Coreia do Sul, enfim, a própria aproximação com a Aliança do Pacífico. Tem um monte de mercados e oportunidades para as empresas brasileiras, para os produtos brasileiros no exterior, e formalizar acordos e parcerias é a melhor maneira de fazer avançar e criar oportunidades, né, para o país. Só mandava para falar um programa inteiro fácil de política externa, ainda mais com essa questão do Paraguai e Itaipu, enfim, tinha assunto pra caramba. Pedindo desculpa aos nossos leitores que a gente não consegue abordar todos os assuntos, agradecendo muito a sua presença aqui, Suelma. Obrigado mesmo, viu? Prazer é meu. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. O Conexão vai ficando por aqui. Espero contar com a sua audiência no nosso próximo programa. Até lá!